Papo Sem Freio. Um oferecimento Horto Rosa Mística. Estúdio de Beleza Netane Venceslau. Ótica Inovense. Clube de Tiro CTBL e VM Móveis Artesanais. Boa noite, pessoal, tudo bom? Povo lindo! Semana passada a gente teve no programa a Dudinha Barros, né? E ali nós conversamos um pouquinho com ela, com o pai dela, sobre os perigos da adultização. E até destacamos o fato dela ser uma influencer criança vivendo como criança, o que é muito importante. E conforme eu prometi, mês de outubro a gente vai abordar aí vários temas, mas vamos falando sempre um pouquinho sobre a adultização, sobre os perigos da adultização. E hoje nós trouxemos aqui a Daniele, que é terapeuta integrativa, né? E ela vai falar aqui com propriedade sobre o assunto. Nós vamos falar aqui hoje, ela vai falar pra gente sobre os perigos da adultização. Tudo bom, Daniele? Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. E a gente já começa se metendo o pé na porta com você, já explicando para mim, para o pessoal de casa, o quão ruim são as consequências, o quão perigoso, né, é a adultização, né? E em off aqui, a gente conversando, isso é uma coisa que você alertou, que já acontece há muitos anos, só que hoje recebeu uma atenção especial, digamos assim, né? Sim, na verdade, os países desenvolvidos já têm isso bem elaborado, né? Já está bem robusto esse desenvolvimento. Aqui no Brasil, nós temos agora o despertar para um olhar mais cuidadoso para a proteção dessa criança e desse adolescente. Por quê? Porque o mundo globalizado, a internet, desenvolvimento, né, as mídias sociais, eles trazem esse despertar, mas a adultização já ocorre há muitas décadas, né? E na verdade, há muito tempo atrás. Por quê? Nós fomos formados num contexto de a criança assumir uma responsabilidade muito cedo. E qual é o papel da criança? Ser protegida pelos seus responsáveis. E quando essa criança se sente na missão ou com uma proposta de se responsabilizar de alguma forma, esse é um processo de adultização. Se responsabilizar por cuidar de um irmão, se responsabilizar já que ela está na mídia social, ou é um jogador mirim, ou trabalha, né, com a exposição de alguma forma com dança, que eu tenho pacientes que são dançarinas desde a infância, e gera nessa criança, nessa psique dessa criança no desenvolvimento, que é uma autorresponsabilidade. É o que? Uma inversão de papéis. Ela é responsável por cuidar dos seus pais, do seu irmão mais novo? Não, ela não tem essa responsabilidade. A responsabilidade é do adulto. Então, quando essa criança se sente responsável, ela está sendo de alguma coisa ali, de alguma forma, impactada, psicologicamente, emocionalmente e neurologicamente. Por quê? Ela está preparada para isso? Não, ela não está, ela está em desenvolvimento. E essa criança precisa assumir tão somente o papel que é dela, de ser criança, de ir desenvolvendo. Não quer dizer que não vai ser despertada nessa criança o senso de certo, de errado, de responsabilidade, mas a responsabilidade de fato ali é dela? Não, não é dela. Então essa adultização ela acontece há muito tempo, né, nas famílias como disfunção. E essa disfunção ela vai gerar ansiedade precocemente. Por isso que nós temos hoje crianças, os pais
minha filha, meu filho está com ansiedade, está tendo alguma questão cognitiva, está tendo dificuldade, está muito irritado, está muito violento, grita muito. Pode ser que de fato já exista aí uma adultização. Como? Eu tive uma avaliação com um paciente e a mãe falou justamente isso, essa proposta, que o filho estava passando essa dificuldade e quando foi ver, o que era? Essa criança estava se sentindo responsável, por quê? Pela relação dos pais. Nossa, isso é um peso muito grande. Esse é um peso muito grande. O filho não é responsável por unir os pais. Ou separar, nem unir ou separar. Tem criança que carrega esse problema com a separação, né? Sim. Então, assim, a adultização, ela é um problema muito real, tá? Mas isso aí traz uma proposta, uma abertura para que essa criança seja protegida, para que realmente sancione emendas e propostas de desenvolver um melhor cuidado, uma proteção mais real, mais ativa no nosso país, no nosso estado, na nossa sociedade. Porque isso nós vemos como normal, como natural. E não é, né, Dani? E não é. As pessoas da minha idade, por exemplo, eu tenho 52, eu acho que essa galera aí 50 a mais viveu muito isso. Eu tinha que fazer, eu era responsável por levar irmão na escola. Teve uma época que eu me lembro, eu que participava da reunião do meu irmão mais novo, entendeu? E para os nossos pais isso era muito natural. A minha mãe trabalhava pra caramba, meu pai também, e aí eu ficava com a responsabilidade. A minha irmã limpava uma parte da casa, eu limpava outra, aí eu tinha o horário para ajudar, dar banho, tinha que dar banho no irmão caçula, arrumar para ir para a escola, ia para a escola junto comigo, era aquela responsabilidade. E isso, sem perceber, eu fui sendo também adultizada muito rápido. E aí vem, assim, julgando pelo que aconteceu comigo, né? Namoro precoce, muito nova, comecei a querer namorar, porque eu me achava adulta. Estava sempre muito maquiada, porque eu me achava adulta para viver aquilo ali. E não era, né? Hoje eu vejo que eu passei etapas da minha vida que não deveria ter passado. Então, a adultização, ela minimiza as regras, né? Os limites. A criança, ela precisa de quê? Limites. Qual o maior dos problemas que nós temos hoje na escola? Falta de limite. Falta de limite. Dentro de casa, falta de limite. Por quê? Porque a criança, ela se sente o quê? Do mesmo tamanho dos seus responsáveis, dos seus pais. E aí é uma disfunção. Mas a adultização, ela ocorre quando eu visto essa criança como adulto. Essa adultização ocorre quando eu incito essa criança a dançar músicas sensuais. Essa adultização ocorre quando essa criança tem acesso a programas que não são condizentes com a idade dela. Por quê? Porque até o vocabulário, né, Dani? Sim. Então, a adultização, ela não é uma coisa simples, ela não é uma coisa ou outra. São vários pontos que levam essa criança a se adultizar muito cedo. E aí, essa incitação para a sexualidade, tá? Essa pressa avassaladora para crescer, para tomar as rédeas, enfim, essa criança, ela precisa de quê? De limite. Você é criança. Você está falando aí dessa coisa, né, da sexualidade. Normalmente, a gente vê muito isso, né? O casal tem um casal de filhos. A filha vai ter ali algumas regras, mas o filho não, você tem que olhar mesmo para fulana. Olha ali fulaninha, que não sei o quê. Só que essa família esquece que do outro lado tem outra família que faz do mesmo jeito e a filha dele está na mesma zona de risco que a filha do outro, que ele está ali incentivando o filho a ir lá. Vai lá, passa a mão, abraça. Não sei o quê. A fulana deu um beijinho em ciclano. A Duda falou uma coisa que é muito interessante semana passada. Criança não beija na boca. Criança não namora. Como eu falo também, criança não vai na padaria sozinha.
Eu vejo muito dessa forma, sabe, Dani? Eu não sei se eu estou errada. Não sei se você também enxerga dessa forma. Mas eu acho que essa coisa de... Não, manda fulano ali na padaria comprar. É muito comum a gente ver nas periferias criança comprando cigarro, comprando bebida, porque é proibido, mas vende, né? E quando você fala desses pequenos pontos aí, é legal, eu acho, uma profissional falando, né, um profissional da área falando, e alertando os pais para o perigo da adultização por caminhos tão corriqueiros, coisas do dia a dia, né? Eu quero falar mais do que isso, no sentido de que a adultização gera nessa criança problemas emocionais, psicológicos e até neurológicos. Por quê? Porque vai na padaria, ela passa por medos ali. Ela passa por medos, o caminho, o trajeto, o olhar. Ela está sendo exposta com uma responsabilidade que não deveria ser ela. De alguma forma ela está sendo exposta e desprotegida. E como eu falei ali inicialmente, essa criança, o papel dos pais é o quê? Proteger as crianças. E o papel dos filhos é serem crianças. Isso aí. É terem liberdade para ser criança. Não quer dizer que ele não vai ensinar, que os pais não vão ensinar seus filhos a fazerem as coisas, mas de uma forma segura. De uma forma segura, para que ele entenda que ele está protegido. Essa criança que se sente protegida, ela vai ter ansiedade? Dificilmente, porque a ansiedade é o quê? É um medo. A ansiedade é a necessidade de responsabilidade, de ela querer fazer uma coisa que para ela não deveria ser. Entende isso? Então, e fica aquela coisa assim, eu tenho que fazer. A criança, ela tem sempre que superar expectativas. E isso, o adulto, vem para a vida adulta, né, Dani? Acaba vindo, né? Com certeza, com certeza. E aí, hoje no consultório, nós vemos mulheres adultas que quando nós vamos fazer todo o processo de tratamento, vimos que a ansiedade, que a depressão tem origem lá na infância. Geralmente até os 10 anos de idade. Por quê? No seu desenvolvimento psicológico, psíquico, tá? Essa criança foi exposta, foi desprotegida de alguma forma. E isso passa desapercebido para os pais. Por quê? Não existe uma orientação clara para esses pais. Não existe hoje uma escola de pais. Você não é preparado para ser pai. E você só segue o curso. Você repete o que você aprendeu. A não ser que você busque um desenvolvimento, né? Entenda e perceba o quanto você foi impactado na sua geração, para que você possa realmente avançar e não levar feridas para os seus filhos. Fora isso, isso se repete. Esse padrão se repete. É muito comum a gente ver na internet as divulgações, né? Quando tem esse apelo para falar, né, de problemas emocionais, eles botam um copo com uma água suja e vai passando ali da avó para a mãe, para a neta, até limpar aquela água, né? Sim. Então, a adultização, eu acho que vamos colocar ali a partir da geração da minha mãe, passou pela minha, e a minha obrigação seria não deixar chegar na minha filha, né? Essa seria o ponto crucial para a gente dar fim a esse processo dentro da nossa família, porque isso é cultural, né, Dani? A adultização acabou sendo uma coisa cultural. Hoje explodiu dessa maneira que explodiu, porque se falou da parte da sexualidade, dos problemas que geraram aí temos alguns depoimentos aí, alguns casos com vícios, né? Mas acho que antecede a tudo isso aí, né? Vem muito antes disso, né? Sim, vem muito antes disso, e você vê cada vez mais essa criança exposta e desprotegida. Por quê? Porque se o meu filho, ele tá ali, tá trabalhando com uma divulgação de coisas infantis,
Ele está ali brincando, ele está gostando, mas está sendo protegida, tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento dos seus pais, é uma coisa. É uma coisa. Porque você leva teu filho no cinema, você deixa ele lá sozinho, numa Não sala pode, escura, né? ele tá vendo um filme infantil, tá? Mas se ele está sozinho, ele está protegido? Não, ele está de jeito desprotegido. Então, quando você permite que o seu filho, é lógico que hoje tem muitos jogos, muitas coisas para a idade apropriada para essa criança, tem. Mas mesmo assim tem que ter ali um limite, tem que ter ali uma proteção. Os pais podem deixar tudo aberto para ele ter acesso e Hoje passar. a gente tem a internet como um portal, digamos assim, perigosíssimo, porque tem aquela rede de pedofilia ali que está, às vezes, por trás de uma coisa boba. Jogos, descobriram aí vários jogos onde os pedófilos usavam as salas de jogos online ali para praticar a pedofilia, né? Sim. E saía dali, né? Sai da internet, eles conseguiam, às vezes, encontro com essas crianças de 12, 13 anos. É igual quando a gente vê, Dani, eu fico olhando, a gente não quer apontar, não quer criticar, mas é muito complicado, eu hoje, como avó, tá? Entender que uma menina de 12, 13 anos está num baile funk sozinha, 2 horas da manhã. Mas eu acho que está dentro disso que você falou, a falta de limite, né? E a desproteção. Se ela tem essa liberdade, ela está desprotegida. E para ela chegar com 12, 13 anos num baile funk, ela já foi desprotegida há muito tempo. Ela teve essa liberdade há muito tempo. Ela não viveu a infância. É a falta de atenção mesmo ali da infância. Eu acho que mais do que adultização, é um roubo de uma fase muito importante da vida de uma pessoa, né? Eu costumo dizer que muitas das vezes essa mãe, esse pai não está presente emocionalmente para essa criança. Por quê? Porque é muito fácil eu colocar a criança na frente da TV ou na frente de um celular e deixar ela livre para mexer no que ela quer. Por quê? Porque eu não estou bem emocionalmente. Eu estou cansada, eu trabalhei, eu estou chateada, eu estou com problema no relacionamento, Ou seja, quem está adoecido não vai conseguir proteger e levar saúde emocional. E essa criança vai o quê? Vai repetir. E você está falando isso, esse ciclo, é um ciclo vicioso, porque assim, aí a mãe da Maria foi mãe quando era adolescente. A Maria vai ser mãe adolescente. E aí ela vai gerar a Joana, que também vai ser uma mãe adolescente. E a gente vai gerando aí isso é um ciclo vicioso e que vai colocando no mundo pessoas cada vez mais abaladas emocionalmente, menos preparadas. E aí a gente está falando de gravidez precoce, a gente está falando de doenças, a gente está falando de vício, a gente envolve... É um assunto tão sério. Eu decidi abrir o mês da criança dessa forma, que o mês da criança é muito lúdico, é muito bonito, a gente tem as comemorações, eu acho um mês incrível, né? É muito bom ver criança sendo criança, mas assim como o Setembro Amarelo, né? Que a gente fala tanto dos problemas de depressão, problema emocional, e aí o Setembro Amarelo passa, pronto, já entramos no outubro, mês da criança, ali é tudo lindo, todo mundo vai falar do ECA, todo mundo vai falar de tudo, né? Fala de estatuto, fala de tudo, tem eventos, mas depois esquecem. E aí logo em seguida a gente vem para essa mesma rotina, normalmente na periferia, criança cuidando de outra criança, criança carregando uma criança na barriga e criança se envolvendo no mundo do crime. Mas tudo vem do problema da adultização. Que quando estourou esse escândalo todo, que o Felca fez a denúncia, todo mundo focou muito na parte sexual da adultização, na sexualidade. Mas todo mundo esqueceu muito dessa parte emocional. Por isso que eu queria muito te trazer aqui. Fiquei muito feliz de você ter recebido esse convite dessa forma, assim, tão acolhedora, ter vindo, porque tem que ter esse alerta e você pode
falar até de uma maneira mais pesada, se você quiser, que eu acho muito importante esse alerta, Dani. Acho que a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro, para que os pais se atentem ao perigo da adultização, que não é só a parte da sexualidade, vai muito além, né, Dani? Vai muito além, é um tema muito amplo. Por quê? Meu neto está com 6 meses, né? Como que eu estou construindo? Quando eu olho hoje para minhas filhas, eu falo para elas, né? E vejo quantas falhas, né, eu tive. Por quê? Porque eu não tinha todo o conhecimento na minha época que eu tenho hoje. Mas quando eu olho hoje para as crianças, olho para o meu neto que está ali novinho, o que está sendo construído nessa criança? Para essa criança ter uma boa construção, um bom desenvolvimento, ela precisa de quê? Da presença emocional dos seus pais. E numa rotina que os pais trabalham, numa rotina que os pais chegam cansados e quando chegam não estão dispostos emocionalmente, não estão presentes emocionalmente. Essa criança vai ter segurança? Não, ela vai sentir essa falta de presença emocional. A memória dessa criança precisa ser construída com o quê? Com presença, com atenção, com cuidado, com proteção. Essa criança precisa ter um ambiente seguro. Para quê? Para poder falar, liberdade para poder falar o que sente, para poder falar o que gosta. Se esses pais desenvolvem essa criança de forma desprotegida, sem segurança, mas eu deixei fulano cuidar, eu deixei aqui, eu deixei ali, essa criança ela vai ter dificuldade de formar uma identidade forte. Quando ela chega na adolescência, ela nós vamos ver, tá? Identificar adolescentes com perca de identidade, com perca de direção. Por quê? Como voltando para os pais, né? Eles são responsáveis por direcionar, por conduzir, por formar, por estruturar essa criança. Então, se não tem a presença dos pais, se não tem a presença física, se não tem a presença emocional, se não tem a proteção, qual será o futuro dessa criança? Ela vai estar suscetível a o quê? A sexualidade precoce. Né? Se ela é estimulada com roupas, com danças, ela vai estar suscetível. Ou mesmo, se eu não tenho a proteção, ela vai estar... Se eu não tenho a proteção na internet, no celular, se eu não tenho proteção e limite, ela também vai estar suscetível a se envolver. E quando ela está fraca emocionalmente, ela vai se permitir facilmente ser envolvida e manipulada ali. Por quê? Não tem a segurança emocional e física dos seus responsáveis. E isso hoje nós vemos de forma bem real nas escolas, na nossa sociedade, mas o mais próximo possível. Tenho certeza que você vai pensar, você vai visualizar, né, pessoas, adolescentes, jovens. Você está aí falando, eu fico aqui pensando. Tem criança que está em casa com o pai, com a mãe, né? Mas está sozinho, porque a criança está num cômodo da casa com um aparelho de celular na mão ou um notebook ligado. O pai e a mãe, um em cada cômodo também, ou em outro cômodo, para ter aquele tempo de sossego que eles falam, a gente precisa de um tempo de qualidade. E para eles terem um tempo de qualidade, a criança vai ter um tempo de porcaria constante ali, o tempo todo. A criança está na internet, a criança está jogando online e tem pai e mãe que simplesmente não olham, não sabem o que tem no telefone, no computador do filho. Infelizmente acontece. A gente vê toda hora alguma coisa acontecendo, mas a gente também vê toda hora essa falha muito próximo de nós, né? Sim, isso acontece muito rápido. E uma coisa que chama a atenção, os adultos, né, precisam seguir esse desenvolvimento assim como os adolescentes. As crianças e os adolescentes aprendem assim, né, muito rápido. E nós não podemos ficar para trás. Por quê? É muito fácil ser enganado por uma criança, porque eles dominam.
né? Os adolescentes, eles dominam. Se eu pegar o celular, faz isso pra mim, desbloqueia isso, resolve isso. Exatamente. Então, existe uma necessidade, né, desse responsável se desenvolver e ter um olhar mais aguçado para a proteção de forma geral dessa criança, desse adolescente. E na adolescência, eu falei aqui até agora a questão da criança, né? E o adolescente? É fato que esse adolescente precisa ser estimulado profissionalmente, né? Nós já temos leis que protegem esse adolescente para poder, a partir de 14 anos... Eu ia perguntar agora, para qual a idade ideal para começar esse estímulo aí? Na verdade, com 14 anos já é liberado o jovem aprendiz. É lógico, com segurança, com cuidado, né? Tem uma quantidade de horas mais adequada para não sobrecarregar, né, esse adolescente, mas sim para estimular e para que ele que seja fomentado nele o desejo pelo que ele gosta, pelo que ele quer, ser aguçado isso, né, gerando ali também a sensação de responsabilidade. Por quê? Porque ele está em transição. Nunca deixando de estudar, né, Dani? Importante falar isso, né? Não, a criança precisa realmente ter esse olhar que precisa estudar, que precisa desenvolver, direcionando. Quando eu falo direcionando, botando para essa criança a perspectiva, aqui que legal, você gosta disso? Olha só, quando nós estamos com crianças, né, a gente vai apresentando as propostas de profissão para a criança, né? Mostra o aviãozinho, o carrinho, o bombeiro. A gente vai gerando, né, nessa criança o quê? Um repertório, a gente vai construindo um repertório na vida dessa criança e na vida desse adolescente. Para quê? Para que ele sonhe, para que ele, poxa, eu quero ser o quê? Uma aeromoça, eu quero ser, eu quero ser mecânica de avião, eu quero ser um astronauta. Você está gerando o que ali? Sonho, fomentando na vida dessa criança. Agora, se não tem essa construção, essa criança vai estar ali desprotegida e ali sem identidade. Com meu pai eu aprendi isso, meu pai fazia isso para mim, minha mãe me mostrava isso, minha mãe era professora, minha mãe me ensinava isso, minha mãe dava aula, eu gosto da... Então precisa ser fomentado nessa criança, nesse adolescente, sim, mas de forma o quê? De forma clara, de forma segura e até mesmo posso dizer que de forma intencional. Por que intencional? O que você quer? Hoje você tem 52 anos, não sei se você é avó. Sou, tenho 4 netos. Então, mas nós como avós, né, eu falo isso para minhas filhas, para que elas gerem, para que elas comprem brinquedos de forma intencional, que elas tragam propostas de forma intencional para essa criança. Entende? Quando eu falo de forma intencional, o que você quer para o futuro? Você vai gerar sonhos. Se você não gerar sonhos, se você não gerar projetos para essa criança, não der essa abertura, essa proposta para ela de opções, como eu te falei aqui das profissões, essa criança vai estar suscetível a receber novos comandos. Entende? E é onde muitos se perdem, né? Muitos se perdem, porque ela recebe comando o tempo inteiro, na internet, no celular, na TV. O tempo inteiro essa criança está recebendo comandos. Ela recebe comandos na escola. Agora, se ela tem, né, ali bem estruturada a sua formação, o seu desenvolvimento em casa, ela vai estar protegida e ela não vai ser manipulada ou ser envolvida. É um clichê, mas é muito certo. Tem que ter um alicerce, não adianta. E tem que vir de dentro de casa, né, Dani? Não adianta. É de dentro para fora. É uma construção que não adianta. Ela começa em casa, para na rua ela só ter segmento. É onde nas escolas hoje, acho que a gente tem muito problema, você estava falando. Eu fico apavorada quando eu vejo na internet vídeo de criança de 7, 8 anos, quebrando cadeira, jogando em cima do professor, gritando, dando crise. Tem criança de 8 anos que leva faca para a escola para agredir o colega, brigas na escola. Pouco tempo, estava uma polêmica na internet das 2 meninas que brigaram, que chegaram a vias de fato ali com agressão séria, trouxe resultados muito ruins
fisicamente para uma das meninas. E isso tudo acho que vem muito disso, né, Dani? Dessa falta de, mais uma vez, de atenção, de limite, de uma adultização constante. A gente ouve, às vezes você está andando na rua, você está em algum lugar, você ouve, tá chorando por quê? Você não é mais criança, né? Tu olha um negocinho picutinho de uns 6, 7 anos, como que não é criança? Tem que chorar, né? Então, isso é muito interessante, porque quando nós bloqueamos nossas emoções, elas não vão ser tratadas ali. Ela está bloqueada. E uma hora, como eu havia falado com você, isso vai explodir. Essa criança, ela acha ali, quando ela é reprimida, que assim, não, eu sou adulto. Olha a adultização de forma bem leve, né? Eu não posso sentir, porque eu não sou mais criança. Eu não posso chorar, porque agora eu sou grande. Ou seja, essa criança, ela vai entender e ela vai formar, né, na sua psique, no seu desenvolvimento, que ela precisa ser o quê? Seca. Sem sentimentos, sem emoções. Ela vai se tornar um jovem o quê? Talvez agressivo, com ansiedade, que não vai se permitir sentir dor nenhuma. Quando ela não se permite sentir dor, ela pode, né, ter aí várias disfunções. Por quê? Não sentir dor é normal? Claro que não, né? É uma disfunção. Vai sentir alguma dor, né? Em algum momento. É uma disfunção, mas quando ela começa muito cedo reprimir as suas dores, não posso sentir dor. O cérebro dela, né, vai dizer para ela e ela vai gerar ali uma autoproteção, né? O seu córtex pré-frontal vai dar uma travada ali, uma inibida nas sensações. E isso não é nada saudável, né, Dani? Não, aí a gente vai pode ir para uma depressão ou mesmo para uma situação mais profunda, como bipolaridade, vários transtornos, né, que pode ser gerado aí. Gente, assim, é tudo tão pesado, apesar de muita gente achar que não, achar que é frescura. Eu vejo muito, Dani, muito na internet. Hoje em dia tenho visto algumas mães falando da importância de estar sim com o bebê no colo. Da criança até os 2 aninhos pedir colo e dar colo sim. Da criança de 6, 7 anos que tem medo de dormir sozinha e você sim acolher essa criança. Porque tem muito isso também, né? Ah, palhaçada, vai dormir sozinha, eu vou apagar a luz e não sei o quê. E em relação a isso, o que isso causa na vida de uma pessoa? Essa coisa de tá com medo de quê? Eu vou apagar a luz. E que não sei o quê. Não vou pegar no colo, não. Ah, frescura, chora aí. Isso é ruim também? Profissionalmente falando, agora, um profissional falando. E se ruim, né? Se é ruim, quais os danos que isso traz? Então, você falou aí, né? Minha mente é interessante, por quê? Por isso que eu falei da presença emocional do responsável. A presença emocional não é muito falado, tá? Sobre estar presente emocionalmente. Pois é, fala-se muito da responsabilidade, né? Do prover, do estar ali, mas não se fala realmente. Presença emocional é uma coisa que não... Então, a presença emocional desse pai e dessa mãe, o que ele vai fazer? A criança vê fantasmas. Ela imagina, né, algo escuro ali, ela tem visões. Eu já vi homem sem cabeça com gaiola na mão. Isso. Tchau, não era nada disso. Desse jeito. Entendeu? Uma mãe, um pai com presença emocional, filho, não é isso, vamos lá. Não tem isso. Papai vai ficar aqui, mamãe tá aqui, qualquer coisa você grita mamãe tá aqui do lado. Por quê? É o processo de transição. A criança, 2 anos, já tem o seu quartinho. Tudo é um processo de transição, mas o quanto esses pais estão presentes emocionalmente para poder auxiliar, proteger, eu vou bater muito nessa tecla, proteger essa criança para ela se sentir segura para poder estar no seu quartinho,
tá no seu espaço, porque ela precisa entender que ela tem um espaço, que os seus pais têm um espaço. E os pais também têm que entender que essa criança tem um tempo, né, Dani? Isso, é um processo, mas só consegue entender e trabalhar isso se houver presença emocional. Por isso que eu bato na tecla que nós estamos falando de famílias disfuncionais, né? Uma geração adoecida emocionalmente e mentalmente, que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, que precisa enxergar o quanto precisa de ajuda para estar presente emocionalmente. E essa, Dani, uma questão aí muito forte hoje em dia, a gente fala muito assim da família tradicional, a família não tradicional, a gente fala assim, hoje em dia é tanta coisa, tanta polêmica, né? Crianças que são adotadas por casais gays, tem a mãe solo, tem aquela criança que é criada numa casa onde só tem mulheres, e até onde isso interfere nessa questão da presença emocional? Isso tem a ver, ou a presença emocional, ela pode acontecer em qualquer ambiente familiar, que é importante que às vezes tenha justificativa, né? Ah, mas aí sou só eu, só o pai. Ah, o pai trabalha embarcado, eu passo muito tempo sozinha e eu não tenho essa disponibilidade, essa presença emocional para oferecer. E aí? Então, se eu não tenho presença emocional, eu estou adoecida. O que seria presença emocional? Eu posso trabalhar, eu posso correr, mas quando eu estou presente. Meu coração, minhas emoções, meus sentimentos estão ali. Você, como avó, está muito mais presente emocionalmente para o seu neto, tá? Talvez do que sua filha. Por quê? Vamos lá, você quando era mãe, ou eu quando era mãe, talvez um contexto de falta, de preocupação financeira, questão de problemas no relacionamento mesmo, ou problema financeiro, algum tipo de problema familiar. Eu vou estar presente para aquela criança inteira emocionalmente, para falar, vamos sentar aqui, vamos desenhar, vamos brincar de quebra-cabeça. O problema vem, a paciência sai pela janela. O problema entra pela porta, a paciência sai pela janela. É mais ou menos isso, né? Então a gente precisa gerar famílias funcionais, famílias saudáveis. O quanto eu estou disposta, o quanto eu quero isso na minha vida, o quanto eu vou me dedicar para que isso seja de fato uma realidade na minha casa. Então a presença emocional não é falado, né? Eu gosto de trazer isso porque não é um assunto que se fala. Eu trago isso para minhas filhas, e quando eu chego em casa, que o meu neto me vê, eu sei que eu, como já tive as minhas experiências, eu consigo ter presença emocional com ele. Brinco, mas a responsabilidade é minha? Não. É mais simples, né? É mais simples. Quem vai formar isso? Quem é que vai construir isso na criança? Os pais. O pai e a mãe. Entende? Perca de identidade. Quando eu delego essa presença emocional para minha mãe. Quando eu delego essa presença emocional para a TV. Quando eu delego essa presença emocional para as redes sociais. E aí quando essa criança, né, cresce, adolescente, não tem mais essa presença emocional, porque ela não é mais vista, ela já saiu daquele up, né, de desenvolvimento, de ser vista, ela pode entrar num estado de ansiedade e depressão. Por quê? Eu perdi meus seguidores. Entendi. Ou seja, essa criança precisa de acompanhamento, que está ali exercendo uma função profissional nas redes sociais. Ela precisa de tratamento, de segurança, de acolhimento, entende? E ela precisa entender que ela não está ali como obrigação, ela não está ali como responsável por levar o sustento para sua casa. Por mais que ela auxilie, ela tem que entender. Os seus pais também têm que ter uma proteção. Olha, esse dinheiro aqui
que tá vendo é para pro sua seu futuro. faculdade. Isso aqui, tá vendo? Direcionar, conduzir. Isso daqui, ó, é para quando você decidir fazer faculdade, é para quando você tiver tantos anos. Isso daqui. É diferente do que a gente colocar uma criança jogar. Para sustentar uma casa. Sim. Gente, passou muito rápido. Já tem alguém ali fora assim, ó. Passou rapidinho. O assunto não é tão agradável, né? A gente sabe que não é, Dani? Mas é extremamente necessário. E eu escolhi abrir o mês da criança falando sobre essa responsabilidade, sobre o perigo da adultização. Graças a Deus a gente está aqui com uma profissional responsável, que eu acho que deixou tudo muito claro, falou de uma maneira bem simples até, deixou muito claro para todo mundo aí em casa. E não que o mês de outubro seja o único mês para a gente pensar nisso, mas já que a gente fala tanto em criança, então em comprar o brinquedo, em levar para as festas, vamos pensar também nesse problema que é a adultização. Fica aqui um apelo, né? Para que tenhamos mais presença emocional, para que a gente se esforce mais um pouquinho e para que a gente entenda que criança é criança. Dani, muito obrigada. Você deixa o seu recado para o pessoal de casa, para eles ficarem aí o mês de outubro refletindo e levar para a vida. Eu que agradeço. Uma das coisas que eu deixo para você aí em casa, para que você possa buscar e alcançar essa presença emocional, porque todos têm problemas, dificuldades, desafios. Cuide de você, cuide do seu emocional, da sua mente, para que você possa passar para o seu filho, porque o seu filho é uma esponjinha, né? A sua criança, ela é uma esponjinha, ela vai refletir aquilo que você sente, aquilo que você passa. Então, pais saudáveis geram filhos saudáveis. Então, se existe essa falta, essa dificuldade de presença emocional, busca para você saúde emocional, para que seu filho também possa alcançar, para que você possa saber lidar e estar apta a proteger essa criança, esse adolescente, para que ele se torne um jovem, um adulto direcionado, responsável e saudável. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Agradecer aqui os patrocinadores: Estúdio de Beleza Netane Venceslau, Ótica Inovense, CTBL, Horto Rosa Mística. Gente, muito obrigada a todos vocês aí de casa e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Papo Sem Freio, um oferecimento Horto Rosa Mística, Estúdio de Beleza Netane Venceslau, Ótica Inovense, Clube de Tiro CTBL e VM Móveis Artesanais.